Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora Paiva, professora de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, e vou estar aqui com vocês comentando as questões que eu havia prometido, né, em meu blog e na minha fanpage lá do Facebook. Então, antes de entrar propriamente no comentário das questões, eu quero apresentar para vocês os livros de minha autoria. Esse livro é de súmulas e OJs do TST, tá? É um livro que abrange as súmulas, as OJs e vem com questões de prova de diversas bancas. E esse livro é o volume 1, em breve está saindo o volume 2, de forma a abranger todas as súmulas e OJs do TST. É um livro de coleção de bolso, que serve também para uma breve resumo em provas, levar em viagens, é um livro de fácil acesso, tá bom? Quero apresentar também o meu livro de provas comentadas da ESAF, tá? Tanto de direito do trabalho quanto de processo do trabalho. Esse livro é indicado para o pessoal que vai fazer o concurso de auditor fiscal do trabalho, que tem questões da ESAF. E em breve está saindo aí a edição FCC, né, a famosa banca dos concursos, está dominando os concursos do TRT, do TST. Em breve está saindo a segunda edição desse meu livro aqui. Tá? Serão 32 provas comentadas de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, as últimas provas realizadas aí de 2010 até 2012, tá bom? Então é o livro FCC, Questões Comentadas. Então vamos agora passar para as nossas questões. Então vamos à questão número 1. É uma questão que fala o seguinte: Pedro estava cumprindo o período referente ao aviso prévio quando registrou sua candidatura a cargo de dirigente sindical. Nessa situação específica, deveria ser aplicada a Pedro a regra da estabilidade prevista no artigo 543, parágrafo 3º da CLT, fundamente juridicamente a resposta. Então, a banca, né, a CESP, nesse caso aqui, cobrou a súmula 369 do TST, que trata da estabilidade provisória do dirigente sindical. E esta súmula, em seu inciso 5º, né, diz o seguinte: o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura o direito à estabilidade, visto que inaplicável a regra do artigo 543, parágrafo 3º da CLT. E o artigo 543, parágrafo 3º, fala que o dirigente sindical terá direito à estabilidade provisória desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o término de seu mandato. Porém, quando ele registra no curso do aviso prévio, ele não terá direito à estabilidade provisória ou relativa, como é chamada. Então, essa questão queria que você abordasse a questão da estabilidade provisória, conceituar a estabilidade provisória, falar do dirigente sindical e, por fim, o ponto-chave, a palavra-chave dessa questão seria o fundamento também chave, a súmula 369, inciso 5º, que nega o direito à estabilidade provisória quando o registro da candidatura é feito no curso do aviso prévio. Tá bom? Vamos passar agora para a segunda questão, que é uma questão um pouquinho maior, tá? E é uma questão que trata da parte de processo do trabalho. Então, essa questão fala o seguinte: José ingressou com uma reclamação trabalhista contra a empresa Lua Nova Limitada, formulando pedido de pagamento de horas extras. Afirmou que cumpria uma jornada de trabalho de 8 às 20 horas, com 2 horas de intervalo de segunda a sexta-feira. A empresa contestou o pedido, alegando em sua defesa que José não laborava em jornada extraordinária e juntou os cartões de ponto de José. Todos os cartões juntados pela empresa registravam jornada de trabalho de 8 às 18 horas, com 2 horas de intervalo de segunda a sexta-feira. A empresa não produziu nenhum outro tipo de prova, a não ser os cartões de ponto de José. O juiz julgou procedente a demanda e condenou a empresa a pagar a José as horas extras, considerando a jornada de trabalho informada na inicial, ou seja, de 8 às 20 horas, com 2 horas de intervalo, de segunda a sexta-feira. Na situação apresentada, está correto o posicionamento do juiz? Fundamente juridicamente a resposta. Então, o que a banca pede aqui é que se fundamente se o juiz agiu corretamente ou não. Então, o tema da questão, o caput da questão trata do ônus da prova, né?
em processo do trabalho. E em relação ao ônus da prova em processo do trabalho, especificamente das horas extras, que é o caso dessa questão, o ônus de provar que prestou horas extras é do empregado, porque o artigo 818 da CLT, combinado com o artigo 333 do CPC. O ônus da prova do artigo 333 do CPC diz que compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então, é o artigo 818 da CLT, que diz que a prova das alegações compete à parte que as fizer, combinado com o artigo 333 do CPC, que diz que compete ao autor alegar os fatos constitutivos do seu direito. Neste caso, compete então ao reclamante, ao empregado, alegar que provar que prestou horas extras. Só que a súmula 338 do TST traz a inversão do ônus da prova. Ela regulamenta as possibilidades em que haverá a inversão do ônus da prova em relação ao trabalho extraordinário. E a súmula 338, ela diz o seguinte: o empregador que apresentar cartões de ponto com horários muito certinhos, muito uniformes, ele então vai inverter o ônus da prova. Esse empregador é que vai ter que comprovar que o empregado não prestou horas extras. Então foi o que aconteceu aqui. O empregador de José, ele apresentou, diz aqui, ó, registrar a jornada de trabalho de 8 às 18. Registrar a jornada de trabalho sempre de 8 às 18 é sempre um cartão de ponto com horário uniforme. E a súmula 338, em seu inciso 3, diz: os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada na inicial, se dele não se desincluir. Então, horas extraordinárias, a princípio, o ônus da prova é do empregado. Por quê? Porque o artigo 818 da CLT, combinado com o artigo 333 do CPC, diz que a prova das alegações incumbe a parte que as fizer, e o do CPC, ao autor compete provar os fatos constitutivos de seu direito. Só que a súmula 338 do TST diz que quando o empregador que apresentou os cartões de ponto, os horários são muito certinhos e uniformes, há a inversão do ônus da prova. E aí caberá a este empregador comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos para que preste horas extras. Tá bom? Então, mais uma vez, uma questão fundamentada em súmula do TST. Vamos para a questão 3 agora. Em uma audiência trabalhista, o procurador da empresa reclamada apresentou a procuração que lhe outorgava poderes para representar a empresa em juízo, sem ter apresentado o contrato social nem o estatuto da empresa. E o advogado do reclamante não apresentou nenhuma impugnação no que diz respeito à representação processual da empresa. Diante da situação hipotética apresentada, questiona-se: é válido o instrumento de procuração apresentado pelo advogado sem a apresentação do contrato social ou estatuto da empresa? Fundamente juridicamente a sua resposta. Mais uma vez, já vou adiantar para vocês, o fundamento desta resposta está na orientação jurisprudencial 255 da SDI 1 do TST, tá bom? E essa OJ diz o seguinte: o artigo 12, inciso 6 do CPC não determina a exibição dos estatutos da empresa em juízo, como condição de validade do instrumento de mandato outorgado ao seu procurador, salvo se houver impugnação da parte contrária. Então, o que acontece? A representação da parte por advogado está condicionada à apresentação do instrumento de mandato, que é a procuração. Agora, o contrato social, ele é um elemento de prova. Então, o que acontece? O artigo 12, inciso 6, e o artigo 38 do Código de Processo Civil não exige a apresentação do contrato social. Esses artigos não exigem para que a pessoa jurídica seja representada em juízo. Então, vem a orientação jurisprudencial do TST e diz
que o artigo 12 não exige, então que também não será exigido aqui. Foi essa a interpretação do TST, porque todos sabem que o processo civil é uma fonte subsidiária do processo do trabalho, naquilo em que houver uma omissão do processo do trabalho e também quando não agredir os princípios fundamentais do processo do trabalho. Então, neste caso, vem o TST e pacificou o entendimento de que o artigo 12 aplica-se perfeitamente, tá, ao processo do trabalho, através da OJ 255 da SDI 1. Questão 4 agora. Um servidor público estatutário está cedido para uma sociedade de economia mista e quer exercer o seu direito de ação. Onde deve deduzir sua pretensão? Fundamente. O servidor público estatutário, gente, a regra geral é que o servidor público estatutário ele está fora da aplicação da competência da Justiça do Trabalho, que é o artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal, trouxe, né, com a emenda constitucional 45, para a competência da Justiça do Trabalho, os servidores públicos estatutários. Acontece que a Associação dos Juízes Federais, eles ingressaram com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, então foi suspensa a aplicação daquele artigo aos servidores públicos estatutários. Essa é a regra geral. Essa questão especificamente eu gostei muito porque ela juntou vários ramos do direito. O direito administrativo, o direito do trabalho, o processo do trabalho. Então é uma questão bem completa. Tá? Foi uma questão de uma prova de juiz do trabalho. E o que acontece aqui? A regra geral é de que os servidores públicos estatutários eles estão fora da Justiça do Trabalho. Mas, em relação à cessão, quando acontece a cessão de um órgão para outro, aí, de uma sociedade de economia mista é da administração indireta, tá? Então, a sociedade de economia mista, quando ocorreu uma cessão, vai ter que avaliar a forma como ocorreu essa cessão e quem será o responsável pelo pagamento da remuneração. Então, observem aqui. A sociedade de economia mista, ela adota o regime CLT. E o que acontece? A competência para processar e julgar a ação do servidor público estatutário cedido à sociedade de economia mista dependerá da natureza e condições da cessão. Tá? Posicionamento do TST. Se a cessão transferir à cessionária o pagamento da remuneração do servidor público e a pretensão versar exclusivamente sobre parcelas trabalhistas, aí a competência será da Justiça do Trabalho. Agora, se a cessão não transferir à cessionária o pagamento da remuneração, a competência não será da Justiça do Trabalho, tá? Será da Justiça Comum. Então, atenção a isso. O STJ tem decidido que a competência é definida pela natureza da matéria discutida. Então, a STJ decidiu que a competência é definida pela natureza da matéria discutida. Então, duas posições. Se a cessão, os valores relacionados ao regime estatutário forem pagos não for transferido ao cedente, justiça comum. Agora, se os direitos forem trabalhistas ligados à empresa pública ou sociedade de economia mista e estes entes, empresa pública ou sociedade de economia mista, ficarem responsáveis pelo pagamento da remuneração, aí a competência será da Justiça do Trabalho, tá bom? Passaremos agora, então, para a nossa quinta questão. Einstein Oswaldo de Souza é uma prova de juiz do trabalho, tá, gente? Do TRT Rio, que foi realizada em 2010, essa questão. E eu gostei porque ela entra com também o direito constitucional, que fala de ponderação de bens e valores. Também uma questão completa, que alia o direito do trabalho ao direito constitucional. Então, vamos ao caput da questão de juiz do trabalho, TRT Rio 2010. Einstein Oswaldo de Souza, professor de matemática de uma fervorosa e tradicional escola católica, premido por um grupo de alunos, manifestou-se favoravelmente ao aborto e ao casamento de pessoas divorciadas, vindo a ser despedido por justa causa, com fundamento em conduta incompatível com a doutrina religiosa da instituição de ensino. Em defesa, o ex-empregado admitiu o fato, mas sustentou que, além de ter ocorrido após a aula, em horário que não era de trabalho, o que restou comprovado, manifestou sua opinião com base na liberdade de expressão. Sendo a liberdade de expressão um direito de natureza constitucional, indaga-se se pode ser exercido sem limitações em relação ao contrato de trabalho, e se a conduta do trabalhador foi lícita ou se, do contrário, caracteriza um descumprimento de obrigação contratual.
A liberdade de expressão, gente, é um direito fundamental garantido constitucionalmente. Porém, essa questão, ela reflete uma ponderação de bens e valores, porque a liberdade de expressão do Einstein também está em choque com a honra, a imagem, a vida privada e a dignidade da pessoa humana, que são também direitos fundamentais. Então, o que acontece? Entre os bens jurídicos aplicados a um caso concreto, quando há um colide com o outro, aplica-se a teoria da ponderação de bens e valores e vai ver qual o valor que está mais amplo. Só que aí há os deveres anexos ao contrato de trabalho. Tá? Há uma doutrina, né, uma corrente trabalhista que refere-se às organizações de tendência. O que são organizações de tendência? Organização de tendências são aquelas empresas a orientação filosófica, religiosa, são muito importantes para aquela instituição. E no caso em tela, era um colégio religioso, um colégio católico. Então, trata-se de uma organização de tendência. Então, os profissionais que trabalharem para esta organização terão que seguir a tendência desta organização, tá? Porque as organizações de tendência têm um aspecto religioso, moral, filosófico muito importante quem trabalha ali, que é a instituição defende, tem que trabalhar aquela tese. Então, o efeito anexo ao contrato de trabalho, o empregado ele tem que seguir a tendência da sua organização. Só que o que acontece? Na questão, não diz, tá? Se o Einstein foi advertido, se o Einstein, quando foi contratado, foi avisado de que ele teria que seguir a tendência. E há um outro problema. O Einstein, em sua defesa, ele mesmo diz que foi fora do local de trabalho e que ele foi instigado pelos alunos a manifestar sua opinião. Só que o que acontece? A corrente majoritária, né, entende que a liberdade de expressão ela não é um direito absoluto, tá? E tem que ser relativizado quando estiver em conflito com outro direito fundamental, que é o direito da liberdade religiosa. Então, o professor foi contratado para uma escola de ensino religioso católico. Tem que respeitar os deveres anexos ao contrato de trabalho, que está no artigo 422 do Código Civil, aplicado subsidiariamente aqui ao direito do trabalho. Então, a liberdade de expressão ela sofreu uma restrição quando em conflito com a liberdade de iniciativa privada, tá? E de liberdade religiosa. Então, há que se aplicar aqui o princípio da proporcionalidade. Como trata-se de uma organização de tendência, há quem entenda que realmente o Einstein infringiu o contrato de trabalho, praticou o mau procedimento e poderá ser dispensado por justa causa. Há uma outra corrente que entende que o Einstein, em que pese o fato dele realmente ter chocado com a conduta filosófica e religiosa da instituição para a qual ele trabalha, ele pode ser dispensado sem justa causa. Por quê? Porque ele não praticou uma justa causa, uma vez que a questão não diz se ele foi advertido e não diz que no ato de sua contratação ele foi informado de que deveria adotar esta conduta. Então, esta corrente entende que ele pode ser dispensado, mas sem ser por justa causa, tá bom? Então, é uma questão bem complexa, como vocês viram, vocês poderiam estar tomando aí vários caminhos, tá bom? Na dissertação. Agora, vamos para a questão número 6. A questão 6 é uma questão bem grande, tá? Vocês vão ver aí na tela o slide. Fala, Alberto foi contratado por uma empresa de prestação de serviços de informática, na função de técnico para trabalhar em favor de um grande banco privado. Depois de 2 anos, verificou que seu salário não recebera o mesmo reajuste que um colega admitido na empresa na mesma data. Procurou um advogado para dar início, então, a uma ação na Justiça do Trabalho. Chegou ao conhecimento do empregador de Alberto que ele iria ingressar com a ação. Ao ser inquirido acerca de sua intenção de processar a empresa, Alberto confirmou seu propósito e alegou que se sentia preterido e injustiçado, já que sempre cumpria suas funções com o mesmo ânimo que o colega beneficiado. Após o encerramento da reunião, Alberto, firme em sua decisão de ingressar com reclamação trabalhista, o fez logo na semana seguinte e passou a ser alvo de desprezo por parte dos colegas e superiores hierárquicos, por parte de seus superiores hierárquicos.
que começaram a ignorá-lo e reduzir suas atribuições. Pessoal, só uma pausa aqui. O Alberto estava sofrendo, então, o assédio moral nas relações de trabalho, que eu considero um tema muito importante para as questões discursivas e subjetivas, tá? Então, o assédio moral na relação de trabalho, também conhecido como MOB, ele dá ensejo uma indenização por dano moral. O empregado começa a sofrer determinadas pressões e aquilo vai afetando o seu íntimo, o seu psíquico, tá bom? Então, continuando aqui, nesse período ele comparecia diretamente ao trabalho, permanecendo sem executar tarefas. E passou a chamar a atenção de todos. Por um mês ele ficou nessa situação e suportou. Aí o advogado iria entrar com as medidas cabíveis. Então pergunta que pede, né, na petição inicial, para abordar especificamente a rescisão indireta do contrato de trabalho, critérios e efeitos pecuniários. E o dano moral, que é competência jurisdicional e critérios para reconhecimento. Bom, o Alberto tem sim o direito a entrar com a rescisão indireta do contrato de trabalho, ou despedida indireta do contrato de trabalho. A base legal para isso é o artigo 483, tá bom? Inciso D, letra D e E, o Alberto pode entrar com a rescisão indireta, ou despedida indireta do contrato de trabalho, pela letra D e E. A letra D diz: não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Tá? O Alberto estava ficando paralisado e o empregador estava tratando de forma, ofendendo a sua moral. Letra E, praticar o empregador seus prepostos contra ele ou sua família, ato lesivo à honra e boa fama. Então, a letra D e E podem fundamentar, ele pode entrar com a rescisão indireta do contrato de trabalho e também o assédio moral. E o fundamento para isso são os artigos 186, 187, 927, 932, inciso 3 do Código Civil e também o 483, letra D e G. O Alberto terá direito, a competência é da Justiça do Trabalho, o Alberto terá direito a receber o aviso prévio, tá? Que no caso será indenizado, terá direito a receber os depósitos do FGTS acrescido da multa de 40%, receberá a indenização das férias, indenização do 13º salário, receberá as guias do seguro-desemprego, tá bom? Então, o Alberto terá todos os direitos da despedida indireta. Passando para a questão 7. Geraldo é gerente de vendas em uma sapataria e recebe, além do salário e das horas extras trabalhadas, um adicional pela função que exerce. Entretanto, no demonstrativo de pagamento entregue a Geraldo, todos os meses não há discriminação das verbas remuneratórias, sendo todas elas englobadas sob o título de salário. Considerando a situação hipotética apresentada, caracterize a forma de remuneração paga a Geraldo, explicitando com a devida fundamentação jurídica se é ou não admitida no âmbito do direito do trabalho. Ora, ao ler o caput da questão, vocês que já estão acostumados com o estudo das súmulas, já perceberam que a questão reflete a súmula 91 do TST, que fala do salário complessivo ou completivo, que é vedado em nosso ordenamento jurídico. O direito do trabalho e o nosso ordenamento jurídico pátrio não adotou o salário complessivo ou completivo. O que é esse salário? É aquele salário no qual um único salário engloba vários institutos. Não pode. O trabalhador ele tem direito a receber o salário, mais as horas extras se prestar, mais as férias. Então, não pode um único título, por exemplo, o empregado vai ganhar R$2.000 para englobar tudo, eventuais horas extras que ele prestar, as férias, não pode. Tá? Então, o empregado ele tem o direito a receber todos os seus valores discriminados. Ele vai receber X de salário, mais X de horas extraordinárias, tá bom? Porque o salário complessivo ou completivo, ele viola o nosso ordenamento jurídico. Então, vamos observar um conceito que eu gosto muito, que é da professora Vólia Bonfim, e que fala assim: salário complessivo ou completivo é o pagamento efetuado sob uma única rubrica constante do contra-cheque, sem qualquer discriminação para remunerar diversas parcelas pagas como sobressalários. Então, o nosso ordenamento jurídico, ele vedou essa possibilidade. E a súmula 91 fala o seguinte: nula é a cláusula contratual
que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Então, passando agora para a nossa 8ª questão. Iago foi contratado como empregado para laborar em uma empresa cuja atividade produtiva se dá de modo contínuo e ininterrupto. O empregador, então, dividiu os empregados em turnos que vão se sucedendo ao longo do dia. O horário de trabalho de Iago sofre variações ao longo do mês, sendo que nesta semana Iago trabalhou de 2 às 23 horas, permeado por um período de 1 hora para repouso e alimentação. Analise o caso à luz das normas que regem a jornada de trabalho. Primeiro, gente, é importante definir o conceito de turnos ininterruptos de revezamento para essa questão. Trabalha em turnos ininterruptos de revezamento aquele empregado que ele ora está no horário da manhã, ora no da noite, ora no da tarde. Ele alterna os turnos durante o seu trabalho na empresa. O conceito de turno ininterrupto de revezamento, então, vai se verificar em relação ao trabalho exercido pelo empregado. Aquele empregado que ora está no trabalho noturno, ora no período diurno e ora de manhã, aquele empregado trabalha assim em turnos ininterruptos de revezamento. E a Constituição Federal assegura para os turnos ininterruptos de revezamento a jornada de 6 horas diárias, salvo acordo ou negociação coletiva. No caso de Iago, especificamente, ele trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, mas ele terá direito às horas extraordinárias se, em acordo com a convenção coletiva, não se fixar. Por quê? A questão abordou a súmula 423 do TST, que diz assim: estabelecida jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas por regular negociação coletiva, os empregados submetidos aos turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª hora. Então, Iago trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, que é assegurado às 6 horas. Se ele trabalhasse além das 6 diárias, sem que houvesse o acordo com a convenção coletiva, aí ele teria direito a 50%. Mas se há o acordo com a convenção coletiva, aí ele não tem. Então, não é isso que tem que analisar. E a questão aqui fala: laborar numa empresa, atividade produtiva se dá de modo contínuo e interrupto, em turnos que vão se sucedendo ao longo do dia. Então, sucedendo ao longo do dia, essa frase configurou que ele trabalha em turnos ininterruptos de revezamento. O horário sofre variações no mês, ele trabalhou de 2 às 23, permeado por 1 hora de repouso e alimentação. Aqui não falou se fixou em 6 horas para aplicar a súmula 423. Então, é importante que vocês abordem os dois caminhos que pode se tomar. Então, se a norma fixou, tá? Como diz a súmula 423, por meio de regular negociação coletiva, ele vai trabalhar, ele não tem direito à 7ª e 8ª hora, tá bom? Então, limitado a 8 horas. Se a norma, convenção coletiva, não limitou 8 horas, aí ele terá direito. E passando agora para a nossa 9ª questão, que é da CESP também, né? Fala: Pedro trabalha para a pessoa jurídica Ômega e utiliza-se do veículo de transporte coletivo fornecido por sua empregadora, no deslocamento de ida e volta entre sua residência e seu local de trabalho. Considerando a situação hipotética apresentada, redige um texto dissertativo sobre as situações que devem existir para o tempo despendido por Pedro no deslocamento. Seja considerado tempo de serviço e avalie as repercussões. Bom, a questão pediu para que vocês abordem a jornada in itinere. E o que é a jornada in itinere? É aquela jornada que refere-se ao tempo de deslocamento do empregado do trabalho para a residência, da residência para o trabalho. Em alguns aspectos, esse tempo será computado na jornada de trabalho. E a súmula, nesse caso, a súmula 90 do TST e a súmula 320 do TST, que falam da jornada in itinere. Então, quando o transporte, o local é de difícil acesso, não é servido por transporte público regular, aí o empregado terá direito a que esse tempo seja contado como jornada in itinere e computado no seu tempo de trabalho. Então, eu vou pedir vocês que leiam com atenção a súmula 90, a súmula 320 do TST, tá? Que falam da jornada in itinere. Então, nós vamos ficando por aqui hoje. E eu gostaria de registrar para vocês que eu estou com aulas no Instituto IOB. Vamos ter agora na terça-feira um revisional, no qual eu falarei de recursos, preparando para o TST,
tá? Analisarei também questões discursivas. A nossa aula é no dia 11 agora. Ficaremos lá 1h30 só fazendo um revisional sobre o processo do trabalho e questões discursivas para o curso do TST. Estou também com aulas no Ponto dos Concursos, onde tem um curso de 2.000 assertivas comentadas de Direito do Trabalho e cursos para o TRT da 10ª região, tá bom? Então foi um prazer estar aqui com vocês, um abraço a todos e desejo boa sorte para quem vai fazer o concurso do TST no dia 18. Fiquem com Deus, muita luz para todos.